Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor João Batista e nesse vídeo vamos ver mais 12 erros muito frequentes em pesquisas, ou seja, artigos ou projetos. Saiba que se você chegou até aqui, esse é o vídeo 2. Nós já gravamos um vídeo 1, onde apresentamos 12 primeiros erros. Aqui apresentaremos mais 12, perfazendo 24 erros iniciais. E, antes de conversar sobre essa temática, que tal se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo? Você vai estar ajudando para que eu possa ter cada vez mais visualizadores, seguidores e assim poder divulgar melhor o conteúdo e criar também novos conteúdos para que você possa aprender cada vez mais sobre esses conteúdos que são fundamentais para a nossa vida acadêmica. Vamos lá aos erros? Primeiro erro: texto não entrega o que promete no título. Ou seja, o título, o autor, o aluno diz que vai fazer algo grandioso. Ao lermos o texto, não tem nada de grandeza. Então fique atento a esse aspecto. Entregue o que realmente você promete. Então, se você diz no título que vai falar sobre as vantagens e desvantagens, o texto precisa conter essa informação. Caso contrário, você pode deixar o teu leitor um pouco desapontado, às vezes até irritado, por não encontrar a informação desejada no texto que você escreveu. Segundo erro, tabelas, quadros, figuras, gráficos não chamados e explicados no texto. Então, toda vez que você utiliza um elemento gráfico, uma imagem, um quadro, uma tabela, é importante chamar no texto, de acordo com a figura 1, conforme podemos ver no gráfico 2, e também explicar o conteúdo que nós estamos vendo, porque a imagem ela não fala por si só, é necessário que você explique o que você está chamando a atenção naquela imagem, naquela tabela ou naquele gráfico, tá? Então, chame e explique o conteúdo visual dessa imagem que você está trazendo, ou desse gráfico, ou dessa tabela. Terceiro erro, em artigo muito comum, confusão entre quadros e tabelas. Você sabe a diferença entre o quadro e uma tabela? Por vezes o texto diz assim: de acordo com a tabela 1, eu vou lá olhar, não é uma tabela, é um quadro. Qual a diferença entre quadro e tabela? O quadro geralmente tem diferenças textuais, então vantagens e desvantagens. Eu crio um quadro para essa informação. Já a tabela, ela tem sempre textos e números. Então, uma coluna eu tenho os itens ou as frases e nas outras colunas eu tenho que números, porcentagens e assim por diante. Então, não confunda tabelas com quadros. É muito comum ver isso em artigos científicos, essa certa confusão. Quarto erro, resumo incompleto. Nada pior do que você pegar o resumo do trabalho e não conter informações importantes para o leitor. Então, que informações que devem conter um bom resumo de um artigo científico? Então, inicialmente você deve falar do tema, depois do objetivo, questão-problema, aspectos metodológicos e os achados, as descobertas, os resultados do estudo realizado por você. E por vezes encontramos resumos em que eu tenho só a contextualização do tema, mas o que foi feito, com quem, aonde, qual resultado chegamos, não há nada sobre isso. Então, fique atento para que você possa fazer um bom resumo. O quinto erro é uma única referência para alusão a vários estudos, leis e autores. Então, você, ao escrever o artigo, né, deve ter em conta de que quando você diz assim, vários estudos, vários autores, você deve referir quem são esses autores, quais são essas leis, quais são esses estudos. Tá? Por vezes, quando as pessoas dizem que existem vários estudos e dentro do parênteses tem o quê? Referência a um único autor. Tá? Então, cuidado com isso. O sexto erro, não segue uma ordem nas citações de vários autores, dos mais antigos para os mais novos. Tá? Então, fique atento que quando você colocar dentro do parêntese vários autores ou vários estudos, é interessante que você coloque do mais antigo para o mais novo. Tá? Caso contrário, você está criando aí uma certa confusão cronológica. E o primeiro erro em projetos desse segundo vídeo: projeto fora das normas exigidas na ABNT e na APA. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, e a APA, eles estabelecem normas para que os projetos de pesquisa eles estejam organizados. Então, todo edital ele vai dizer qual é a norma a ser seguida e você deve seguir à risca. Caso contrário, você pode perder pontos e até mesmo ser eliminado do certame, justamente porque errou aspectos de normalização, que tem a ver com espaçamento, citação
e toda a questão gráfica ali do seu projeto. Segundo erro, referências fora das normas ou fora da ordem alfabética. Então, ao final do projeto, eu tenho ali a lista de todos os autores que foram citados, chamados no corpo do trabalho. Então, é importante que você coloque todas as referências de acordo com as normas. Não sabe? A minha dica é que você utilize o site MORE, Mecanismo Online para Referências. É um site da Universidade Federal de Santa Catarina que você pode colocar as informações do documento e ele gera para você as referências, tá? E colocar em ordem alfabética é muito simples, basta selecionar todas as referências e clicar lá no Word no botão A a Z. Assim você coloca todos os autores em ordem alfabética. Outro erro muito comum em projetos: citações indiretas em vez de diretas. Tem lá, segundo Souza, 2020, e aí tem uma citação. Quando você vai analisar, você vai ver que aquela citação, na verdade, ela não é indireta, ela é uma citação direta. As pessoas esqueceram de colocar ali as aspas no início e no fim, de onde elas querem referir que seja de um outro autor. Então, atente a esse aspecto. Quarto erro: uso de APUD de forma desnecessária. O que é o APUD? É citado por eu não encontro a obra, não tenho acesso à obra, e aí eu vou utilizar aquele autor que eu quero por meio de uma publicação que eu tive acesso. Por exemplo, quero ter acesso ao conteúdo do Paulo Freire por meio de um texto do professor João Batista Potentuí. Poxa, os livros do Paulo Freire, eles estão disponíveis online facilmente. Então, por que fazer APUD de um documento que é de fácil acesso? Eu só faço APUD quando o documento é raro, não tenho acesso de verdade, tá? Então, fique atento a isso, porque o APUD não é bem visto, nem nos artigos, muito menos nos projetos. Quinto erro em projetos: citações antigas para temas atuais. Ora, vamos ter em mente tecnologias. Todo dia, praticamente, saem artigos novos sobre tecnologias. Então, por que eu vou citar um artigo de 1997, de 2000, se nós já estamos em 2024? Tá? Então, é muito chato quando eu encontro isso. Busque referências atuais para temas atuais. Se eu estou falando de um tema bem antigo, que a produção científica é antiga, tudo bem, tá perdoado. Agora, temas atuais merecem fontes atuais. Sexto erro: uso indiscriminado do mesmo autor. É quando você gosta daquele autor e você começa a escrever páginas e páginas só, segundo Martins, para Martins, de acordo com Martins, corroborando com Martins. Eu sempre brinco dizendo assim: deixa Martins descansar um pouquinho, vamos utilizar Santos, Souza, Cardoso. Tá? Então, é uma revisão de literatura de vários autores e não a biografia do Martins. Lembre sempre disso, tá? Esses foram os erros, né? E esses foram os 6 erros em projetos, perfazendo assim 12 erros desse segundo vídeo. Espero que você tenha aproveitado e acompanhe tanto o primeiro vídeo que nós gravamos, como o terceiro vídeo que vamos disponibilizar ainda. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!